Roberto Carlos mal havia saído do estúdio naquela tarde abafada em Salvador, quando algo inesperado cruzou seu caminho. Entre turistas distraídos, o som de atabaques ao longe e o vai-vem apressado das ruas do Pelourinho, seus olhos se fixaram em uma cena comum, mas que naquele instante carregava um peso extraordinário. Do outro lado da calçada, uma jovem com olhar firme e barriga visivelmente grávida equilibrava uma bandeja de doces caseiros, oferecendo-os a quem passasse, com um sorriso que desafiava a dureza da vida. O que parecia apenas mais um dia comum virou o ponto de partida de uma história que tocaria profundamente o coração do rei da música brasileira e mudaria completamente o rumo de sua vida. Mas o que exatamente aconteceu naquele encontro inesperado? Por que um dos maiores ícones da música parou diante de uma vendedora de rua e, a partir dali, decidiu rever suas prioridades? Não se trata apenas de um gesto de bondade. O que Roberto fez nos dias seguintes emocionou Salvador e acendeu uma chama de esperança que ultrapassou fronteiras. Essa história vai muito além da caridade. É sobre empatia, transformação e como um simples ato pode desencadear uma cadeia de mudanças profundas. E tudo começou com um olhar atento e uma conversa no meio da rua. Antes de continuar, já vou te avisando, essa história vai te emocionar. Então, se você gosta de histórias que inspiram, surpreendem e aquecem o coração, aproveita agora para se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é uma ponte entre música, humanidade e propósito. E essa história, em especial, tem o poder de transformar o seu dia. Roberto Carlos sempre foi conhecido por sua sensibilidade, suas letras que atravessam gerações e sua voz que conforta milhões. Mas por trás do artista aclamado, havia um homem cansado, levemente desconectado da realidade que um dia o inspirou. Após décadas de carreira e holofotes, ele buscava algo que não encontrava no palco. E foi em uma esquina do Pelourinho, diante de uma jovem chamada Ana, que ele reencontrou o que nem sabia que havia perdido. Ana tinha apenas 22 anos, grávida, sozinha, abandonada pelo pai da criança e sem apoio familiar. Ainda assim, ela estava ali todos os dias, oferecendo seus doces com dignidade, sem nunca pedir nada. Sua presença, sua força silenciosa, sua esperança contra todas as probabilidades, tudo isso atravessou Roberto como uma flecha. Ele poderia ter apenas comprado um doce, dito algumas palavras gentis e seguido em frente. Mas não. Algo naquela jovem o fez parar de verdade. E ao parar ele começou a ver de novo o mundo, as pessoas e principalmente a si mesmo. O que se desenrolou a partir desse encontro não foi um conto de fadas, mas uma corrente de acontecimentos reais, emocionantes e transformadores. Uma história que começa agora com você aqui e que vai revelar como a música pode ser muito mais do que arte. Pode ser instrumento de mudança. Então, fique até o final. Você não vai querer perder nenhum detalhe dessa jornada. Salvador, Bahia. A cidade pulsa com sua alma colorida, cheia de sons, sabores e histórias entrelaçadas nas ladeiras do Pelourinho. É ali, em meio à arquitetura colonial, às fachadas vibrantes e aos sorrisos resistentes do povo baiano, que a história ganha forma. O sol já começava a se inclinar no céu quando Roberto Carlos saiu pelas portas do estúdio onde havia passado a tarde gravando. Com 60 anos, cabelos grisalhos, cuidadosamente penteados e a clássica jaqueta de couro azul marinho, ele caminhava com passos lentos, como se buscasse algo que nem ele mesmo sabia definir. Apesar do sucesso, Roberto carregava nos olhos um cansaço silencioso, típico de quem já viveu muito, mas ainda sente que falta algo essencial. A fama o mantinha cercado por flashes, compromissos e uma equipe que o protegia do mundo real. Mas ali, fora das paredes insonorizadas, ele era apenas um homem entre tantos.
A música o tinha levado a lugares altos, mas ultimamente suas canções pareciam não encontrar o mesmo brilho de antes. Talvez por isso, naquele fim de tarde, ele optou por caminhar sem destino certo, apenas seguindo os sons da cidade. Foi então que ele a viu. Sentada em um pequeno banco improvisado, encostada na parede descascada de uma loja fechada, estava Ana, jovem, com o rosto marcado por um leve suor, cabelos presos de qualquer jeito e uma barriga saliente de quem já se aproxima dos últimos meses de gestação. À sua frente, uma bandeja simples com alguns doces cuidadosamente organizados. Cocadas, brigadeiros, beijinhos, tudo embrulhado com papel celofane e fitas coloridas. Ao contrário de muitos que vendiam com insistência, Ana oferecia seus produtos com discrição, quase como quem não espera muito em troca. Roberto parou por um instante, observou. Ao redor, a vida seguia seu curso, mas naquele instante, ele só via Ana. Ela levantava a cabeça de vez em quando, oferecia um sorriso tímido e continuava. Era visível que ela estava ali há horas. Suas roupas, simples e limpas, revelavam o esforço de alguém que, mesmo enfrentando dificuldades, ainda preservava a dignidade. Ela não pedia, ela oferecia. Do outro lado da calçada, Roberto se aproximou devagar, sem alarde, apenas curioso. Mas antes desse encontro, era preciso entender quem eram essas duas pessoas que o destino acabava de aproximar. Ele, o rei consagrado, mas em busca de algo que devolvesse sentido às suas canções. Ela, uma jovem marcada por perdas. Os pais faleceram há 2 anos, vítima de um acidente de carro. Desde então, ela se virava como podia. O pai de sua filha, Lucas, a abandonou quando soube da gravidez. Ana ficou sozinha, sem família, sem rede de apoio, vendendo doces para sobreviver e alimentar uma esperança teimosa de dias melhores. 2 mundos aparentemente distantes, prestes a colidir. E Salvador, com sua energia ancestral e suas ruas vivas, seria o palco dessa transformação. Era só o começo. Mas aquele momento já carregava a semente de algo que ninguém poderia prever. O sol começava a se esconder atrás dos casarões coloniais quando Roberto Carlos atravessou a rua em direção a Ana. O som abafado de um tambor ao longe se misturava ao burburinho dos turistas. Mas para ele, naquele instante, tudo pareceu silenciar. Havia algo no olhar daquela jovem que o puxava para mais perto, como se ele estivesse diante de uma canção ainda não escrita. "Boa tarde", disse ele com aquele tom calmo e grave que tantas vezes encantou multidões. Ana ergueu os olhos, surpresa. Reconheceu imediatamente o homem à sua frente, mas tentou disfarçar o susto. Ele sorria de forma gentil, sem qualquer arrogância, como se não fosse uma das figuras mais famosas do Brasil. Ela hesitou por um instante, depois retribuiu o sorriso com delicadeza. "Boa tarde, vai querer um doce?" perguntou, apontando para a bandeja à sua frente. Roberto observou os doces com atenção. Pegou uma cocada e a segurou por alguns segundos antes de perguntar. "Foi você quem fez?" "Todos eles. Faço em casa e trago para vender aqui. É o que está ajudando agora." Houve um breve silêncio. Roberto sentou-se ao lado dela, sob o olhar curioso de alguns que passavam. Ali, naquele banco improvisado, ele parecia mais próximo da sua essência do que nos palcos. Olhou para Ana de maneira sincera, interessado. "E como você está?" A pergunta, tão simples, teve o efeito de uma chave abrindo uma porta guardada há muito tempo. Ana respirou fundo. Seus olhos marejaram por um instante, mas ela manteve o sorriso. "Tô levando sozinha, sabe? O pai da minha filha foi embora quando soube que eu estava grávida. E perdi meus pais no ano passado. A confeitaria que eles tinham faliu depois do acidente. Desde então, tô tentando dar conta." Roberto ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Aquela jovem falava com coragem, sem dramatizar. Era uma força tranquila, rara.
Ele olhou para os doces de novo, depois para a barriga de Ana. Quantos? Meses? 7. Falta pouco. Ele assentiu com um leve sorriso, mas por dentro algo se agitava. Aquela história o tocava de um jeito inesperado. Lembrou da própria mãe, Dona Laura, das dificuldades que enfrentaram no início da carreira, quando vender comida na rua também fazia parte da sobrevivência. Lembrou de como ela sempre dizia que a esperança mora nos detalhes. De repente, aquele encontro simples começou a ganhar outra dimensão. Roberto não via apenas uma jovem grávida vendendo doces. Via uma história de resistência, dignidade e coragem. E sem perceber, ele começou a enxergar também a si mesmo com novos olhos. Era como se Ana tivesse acendido uma luz silenciosa dentro dele, algo que a fama, os discos e os aplausos não conseguiam mais alcançar. Naquele dia, Roberto comprou 2 doces e agradeceu com um aperto de mão firme. Ana sorriu. Ele seguiu seu caminho, mas o que nenhum dos dois sabia ainda é que aquele seria apenas o primeiro capítulo de uma mudança que marcaria suas vidas para sempre. Você já teve a sensação de que uma simples atitude poderia transformar completamente o rumo da sua vida? Foi exatamente isso que aconteceu quando Roberto Carlos decidiu voltar ao Pelourinho. Se você está se emocionando com essa história e quer acompanhar mais relatos inspiradores como esse, já se inscreve no canal agora, ativa o sininho e não perde o que vem pela frente. Porque a parte mais bonita ainda está por começar. No dia seguinte, Salvador acordou com o céu limpo e um calor que só a Bahia sabe oferecer. No meio do vai e vem dos turistas e da rotina local, Ana estava lá, novamente, no mesmo ponto do dia anterior, com sua bandeja equilibrada sobre os joelhos e os doces organizados com cuidado. Apesar das dores nas costas e do inchaço nas pernas, ela mantinha firme o sorriso sereno e o olhar determinado. Era o que ela sabia fazer: resistir, com dignidade. Do outro lado da rua, Roberto observava. Não estava ali por acaso. Tinha passado a manhã todo pensando nela, no olhar firme e na força silenciosa que carregava. Algo naquela jovem havia ficado com ele, como uma letra de música que insiste em ecoar na mente. Vestia uma camisa simples, sem a pompa dos shows, e trazia nos olhos uma calma diferente. A fama, por ora, parecia distante. "Bom dia, Ana", disse ele, se aproximando com um sorriso sincero. Ela se surpreendeu ao vê-lo novamente, mas o recepcionou com um brilho discreto no olhar. Roberto sentou-se ao lado dela sem cerimônia, como se aquele fosse seu lugar natural. "Não consegui parar de pensar na sua história", confessou ele. Ana sorriu, sem saber ao certo o que dizer. Aos poucos, ela começou a falar mais. Contou das noites em claro, do medo de não conseguir sustentar a filha, da saudade dos pais e da fé que, mesmo em silêncio, a mantinha em pé. Falava com simplicidade, mas cada palavra carregava o peso de quem vive intensamente a própria realidade. Roberto escutava em silêncio, tocado de forma profunda. A conversa foi interrompida apenas quando ele abriu a carteira e, sem dizer nada, comprou todos os doces da bandeja. Ana arregalou os olhos. "Mas, senhor Roberto, não precisa..." "Precisa sim. E agora você vai almoçar comigo." Levar Ana para almoçar não foi um gesto de caridade. Foi um impulso humano, um desejo genuíno de estar próximo, de ouvir mais, de entender melhor aquela história que havia se enraizado dentro dele. Eles caminharam pelas ladeiras, entraram em um restaurante simples, mas acolhedor, e almoçaram entre risos, confidências e uma leveza que parecia rara na vida de ambos. O que nenhum dos dois imaginava era que, naquele exato momento, um fotógrafo, escondido em meio aos turistas, capturava a cena. Um clique que em breve mudaria tudo.
Mas, por enquanto, o que existia era apenas um artista reencontrando sua humanidade e uma jovem descobrindo que talvez ainda existisse espaço para a esperança. E se você quer ver onde essa história vai dar, fica com a gente. Porque quando dois mundos tão diferentes se encontram de coração aberto, o impossível começa a parecer bem mais próximo. As imagens circularam como rastilho de pólvora. Em poucas horas, as redes sociais estavam repletas de fotos de Roberto Carlos almoçando com uma jovem grávida no coração do Pelourinho. A cena, que para ele era apenas um momento de empatia e simplicidade, tomou proporções muito maiores do que ele poderia imaginar. Manchetes sensacionalistas começaram a surgir. Roberto Carlos e seu novo amor. Misteriosa jovem conquista o coração do rei. Roberto adota vendedora de doces. Ana, ao contrário de Roberto, não estava acostumada à exposição. Quando soube que sua imagem estava em todos os cantos da internet, sentiu um aperto no peito. A bandeja nas mãos tremia enquanto ela lia as mensagens no celular emprestado por uma vizinha. Alguns elogios, muitos julgamentos. Havia quem a chamasse de oportunista, quem a rotulasse, quem inventasse mentiras sobre sua vida. Na tarde seguinte, ela decidiu não sair para vender. Ficou em casa num pequeno quarto alugado nos fundos de uma vila modesta, abraçada ao próprio silêncio. A cabeça girava com pensamentos confusos. Não sabia se voltaria à rua. Sentia vergonha, medo e uma imensa sensação de vulnerabilidade. Enquanto isso, Roberto estava em seu estúdio e João Paulo, seu empresário, entrou apressado com o celular em mãos. "Você viu isso?" perguntou, mostrando as fotos no feed de notícias. Roberto pegou o aparelho, observou em silêncio e, por um instante, franziu a testa. Não era o tipo de atenção que desejava. Aquilo tirava completamente a essência do que tinha vivido. Com Ana, era como se a verdade daquele gesto tivesse sido sequestrada pela curiosidade pública. "Isso pode virar um problema", continuou João Paulo. "As pessoas já estão inventando histórias. Você sabe como a mídia funciona." Roberto assentiu, mas seu olhar permanecia fixo nas fotos. Não pela repercussão, mas por Ana. Ele se perguntava como ela estava lidando com tudo aquilo. Imaginava que não bem, e estava certo. Na manhã seguinte, ele voltou ao Pelourinho, mas Ana não estava lá. Perguntou a um ou outro conhecido, até que Dona Lúcia, uma vizinha dela, disse. Ela ficou muito abalada. Disse que talvez não voltasse mais a vender. Roberto sentiu um nó no estômago. Aquilo tudo, que começou com um gesto de empatia, agora causava dor. Ele sabia que precisava corrigir o rumo. Não podia permitir que Ana fosse esmagada pela fama que ele mesmo carregava. No caminho de volta, dentro do carro, ele refletia. A fama por tantas vezes o protegeu, mas agora ela havia invadido a vida de alguém que não estava preparada para ela. E ele sabia, não podia recuar. Precisava estar ao lado de Ana, com respeito e presença, para protegê-la do mundo que, mesmo sem querer, havia levado até ela. Era o início de um novo desafio, e ele estava pronto para enfrentá-lo. O sol ardia alto sobre o Pelourinho, quando Ana decidiu, com o coração apertado, retornar à rua. Estava hesitante, mas não podia simplesmente abandonar sua única fonte de sustento. Mesmo com o desconforto causado pela exposição repentina, a necessidade falava mais alto. A bandeja de doces pesava mais que o normal naquele dia. Não só pelo esforço físico da gravidez, mas pelo peso emocional do julgamento alheio. Enquanto ajeitava os brigadeiros e beijos, ela sentia olhares curiosos. Alguns vinham com sorrisos discretos, outros carregavam malícia. Um grupo de turistas até pediu para tirar fotos, como se ela fosse um novo ponto turístico. Ana, tímida, recusou com educação. Era evidente, sua rotina jamais seria a mesma. Foi quando, entre os rostos que se misturavam no vai e vem da ladeira, um rosto conhecido surgiu. Lucas.
parado a poucos metros dela, observando com um meio sorriso cínico. Ele parecia tão deslocado quanto fora nos últimos meses de sua ausência. Vestia roupas novas, óculos escuros e um ar de superioridade que Ana reconhecia muito bem e que sempre anunciava problemas. "Sumida, hein?" Ele disse, se aproximando. Ana congelou. Não esperava vê-lo ali. Depois de tudo o que aconteceu, da dor da ausência, da solidão nas consultas médicas, do abandono frio, ele aparecia agora como se nada tivesse acontecido. "O que você está fazendo aqui, Lucas?" "Só queria ver com meus próprios olhos. Você e o rei, hein?" Soltou um riso debochado. "Sabia que você era esperta, mas não tanto assim. Olha só onde você chegou." Ana sentiu a raiva crescer, mas respirou fundo. Não queria escândalo. Mas Lucas não tinha limites. "Agora me diz, quando é que vamos conversar sobre... aproveitarmos isso juntos? Digo, você me perdoa, a gente vira um casal de novo. A mídia ama essas histórias. Você vira a mocinha, eu o arrependido. Dá certo. E o bebê ajuda na narrativa." Foi nesse instante que a multidão ao redor começou a se calar, percebendo a tensão. E entre os rostos que se aproximavam estava Roberto Carlos. Ele havia chegado em silêncio, ouvindo o suficiente para entender o que estava acontecendo. Sem alarde, mas com firmeza, aproximou-se. "Ana, está tudo bem." Ela apenas balançou a cabeça, tentando conter as lágrimas. Lucas olhou para Roberto com um sorriso desdenhoso. "E aí, maestro? Achei que estivesse compondo, não se metendo em assuntos de família." Roberto manteve a calma. "Você perdeu o direito de falar em família quando virou as costas para ela, Lucas. E agora está aqui apenas por interesse. Mas eu te aviso, Ana não está sozinha." O tom da voz de Roberto não era agressivo, mas carregava autoridade. Pessoas ao redor começaram a filmar discretamente. Lucas, desconcertado com a reação da multidão que começava a vaiá-lo, recuou. "Isso não vai ficar assim", disse antes de desaparecer entre as vielas. Ana, em choque, foi amparada por Roberto. Ele a abraçou de lado com respeito. O pelourinho, que antes fora palco de sua dor, agora se tornava testemunha de sua coragem e da força de quem estava ao seu lado. O silêncio do estúdio era preenchido por notas soltas no piano, como se buscassem um caminho. Roberto Carlos sentava-se à frente do instrumento, os dedos deslizando com leveza, mas o olhar distante. Havia algo diferente nele desde aquele dia no Pelourinho. O encontro com Ana, sua história, sua força diante das adversidades, tudo aquilo o tocou de forma profunda, reabrindo feridas antigas e despertando uma inspiração que ele não sentia há anos. Enquanto dedilhava, lembrava-se do rosto dela, dos olhos que carregavam esperança, mesmo quando tudo parecia desabar, das palavras firmes, da postura digna mesmo em meio à dor. Havia algo naquela jovem que o ligava à sua própria infância, à memória de sua mãe, às mulheres fortes que passaram por sua vida. E ali, entre os acordes e as lembranças, nascia uma nova melodia. Era suave, mas firme. Tinha o peso da verdade e a leveza da esperança. Quando as primeiras palavras surgiram, saíram quase como um sussurro. Luz. Da esperança, brilho de fé, força que nasce de quem se põe de pé. Roberto interrompeu o canto por um instante, sentindo um nó na garganta. Não era apenas mais uma música, era um manifesto de tudo o que vinha guardando, um tributo à resiliência, à superação, à conexão humana. Dias depois, ele ligou para Ana e a convidou para ir até o estúdio. Ela hesitou, envergonhada, ainda assustada com a repercussão dos últimos acontecimentos. Mas havia algo em sua voz que a tranquilizou. Um tom de cuidado, de verdade. Ela aceitou. Quando Ana entrou no estúdio, olhou tudo com curiosidade e um certo receio. Nunca havia estado em um lugar como aquele.
Roberto a recebeu com um sorriso calmo, oferecendo-lhe uma cadeira ao lado do piano. "Quero te mostrar algo que você me inspirou a criar", disse ele, com os olhos brilhando. Ele começou a tocar a introdução suave, e logo a melodia se revelou. Conforme cantava, Ana foi se emocionando. As palavras pareciam ter sido escritas para ela. Era como se pela primeira vez alguém tivesse traduzido sua jornada em versos e acordes. Ao final da música, ela estava em lágrimas. "Eu não sei o que dizer", sussurrou emocionada. "Não precisa dizer nada", respondeu Roberto. "Essa música é sua, é nossa. É de todas as pessoas que, como você, não desistem." Naquele momento, o estúdio parecia conter o mundo inteiro. Não havia câmeras, não havia fama, não havia julgamentos. Apenas duas pessoas conectadas pela verdade de uma história que agora ganhava voz através da arte. Roberto sabia que Luz da Esperança era mais do que uma canção. Era um chamado, uma forma de tocar corações, assim como o de Ana havia tocado o dele. E naquele instante ele decidiu, essa música precisava chegar ao mundo. Porque histórias como a dela mereciam ser cantadas e lembradas. O lançamento da Fundação Renova marcou um novo capítulo não só na vida de Roberto Carlos, mas principalmente na de Ana. Inspirado pela força e coragem daquela jovem que conhecera nas ruas do Pelourinho, Roberto decidiu usar sua influência para algo maior, criando uma organização voltada a apoiar jovens mães em situação de vulnerabilidade, oferecendo recursos, cursos e acolhimento para que pudessem transformar suas vidas, assim como Ana estava prestes a fazer. Enquanto isso, Ana, que enfrentara tantas batalhas sozinha, viu a esperança renascer dentro dela com a chegada da filha Clara. O nascimento da pequena trouxe uma luz que iluminava cada desafio que ela havia enfrentado até então. Dona Lúcia, a vizinha que acompanhara de perto essa história, foi a primeira a avisar Roberto sobre o nascimento de Clara. Roberto não hesitou e foi imediatamente ao hospital para estar presente nesse momento tão importante. Com o apoio da Fundação Renova, Ana começou a planejar seu futuro. Seu sonho sempre fora abrir uma confeitaria, um lugar onde pudesse não só vender seus doces, mas também criar um ambiente acolhedor para outras mulheres em situação parecida. A Fundação ofereceu o suporte financeiro e a capacitação necessária para que ela desse os primeiros passos nessa nova jornada. No Pelourinho, a energia parecia ainda mais vibrante naquele dia de evento cultural dedicado a histórias de superação. O público aguardava ansioso a estreia da música Luz da Esperança, que já se tornara um símbolo de transformação e coragem. Roberto subiu ao palco e, ao dedicar a canção a Ana, Clara e a todas as mulheres que lutam diariamente, emocionou a plateia. As notas se espalhavam pelo ar, carregadas de emoção, enquanto as pessoas cantavam junto, sentindo o poder daquela mensagem de esperança. Ana, sentada na primeira fila, segurava a mão de sua filha Clara, já com alguns meses de vida, e sorria, com lágrimas nos olhos. A confeitaria que havia aberto recentemente já era um sucesso modesto, mas para ela representava muito mais do que um negócio. Era a prova viva de que a luta valeu a pena. Cada doce vendido era uma conquista, cada cliente satisfeito, uma vitória contra as dificuldades do passado. Enquanto a música ecoava, Roberto sentia que seu propósito havia se renovado. Ele estava pronto para dar mais um passo, produzir um documentário que contaria histórias reais de superação como a de Ana, inspirando milhares de pessoas a acreditarem na força da transformação. A conexão que nasceu naquele encontro casual agora se espalhava para muito além do Pelourinho, alcançando corações e mentes em todo o Brasil. Assim, a história que começou com um simples gesto de compra de doces na rua se transformava em um movimento de esperança e mudança social.
Ana não era mais apenas uma jovem lutando para sobreviver. Ela se tornara símbolo de resiliência e inspiração. E Roberto Carlos, ao lado dela, reafirmava que a verdadeira música nasce das conexões humanas, das histórias que emocionam e transformam. No final, a vida seguia seu curso, cheia de desafios, mas também de oportunidades. Ana Clara, Roberto e todos aqueles envolvidos na Fundação Renova caminhavam juntos, construindo um futuro onde a empatia e a solidariedade seriam as maiores vozes. A esperança, afinal, nunca deixa de brilhar. E assim, chegamos ao fim dessa história que começou com um simples doce vendido na rua e se transformou em uma linda jornada de esperança, transformação e conexão verdadeira. Ana, com sua coragem e determinação, hoje é uma mulher que não só cuida da pequena Clara, mas também realiza seu sonho de empreender, levando doçura e alegria para sua comunidade através da confeitaria, que abriu com o apoio da Fundação Renova. Roberto Carlos, por sua vez, redescobriu o que realmente importa na vida, a conexão humana e o poder da música para transformar realidades. Mas calma, antes de você sair daqui, deixa eu te contar uma coisa. Se você gostou dessa história, tem muita coisa boa vindo por aí. Aqui no canal, a gente conta histórias que emocionam, inspiram e fazem a gente pensar diferente sobre o mundo. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e clica naquele botão vermelho aí embaixo. Vai que a próxima história que você vai amar está só esperando por você, né? Agora, me diz uma coisa. Qual foi a parte que mais tocou seu coração? Foi o encontro inesperado entre Ana e Roberto? Ou aquela virada corajosa quando a música Luz da Esperança começou a tocar e a emocionar todo mundo? Conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler cada uma das suas histórias e saber o que faz o seu coração bater mais forte. Quem sabe a sua história também não vira tema de um próximo vídeo? E falando em próxima história, quer saber um segredo? Além do documentário que Roberto está produzindo, a Fundação Renova está planejando expandir seus projetos para ajudar ainda mais pessoas, concursos, apoio e muitas oportunidades. Isso mostra como um gesto simples pode crescer e tocar a vida de muita gente. Então, fique ligado aqui no canal para acompanhar tudo de pertinho. E não esquece de deixar seu like se você sentiu aquela pontinha de esperança e emoção junto comigo. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com aquela pessoa especial que precisa de um incentivo para acreditar que, mesmo nas dificuldades, sempre há uma luz no fim do túnel. Para fechar com chave de ouro, vou deixar uma pergunta para você pensar. Se tivesse a chance de mudar uma coisa no mundo, qual seria? Queremos saber, porque aqui a gente acredita que cada um tem um papel importante para fazer desse mundo um lugar melhor. Então é isso. Obrigado por estar aqui, por assistir até o final e fazer parte dessa história tão especial. Até o próximo vídeo com mais histórias incríveis que vão fazer seu coração vibrar. E lembre-se, a música mais poderosa vem das conexões verdadeiras, das histórias que a gente vive e compartilha. Inscreva-se, ative o sininho e venha com a gente nessa jornada de emoção, esperança e transformação. Te espero no próximo vídeo.